Meu nome é Rosilene, eu moro em Paissandu e nós estamos pastoreando há 8 anos, uma congregação aqui de Paissandu, Pastoreamos Rodolfo. Eu sou uma das sobreviventes do Covid-19 e vou contar um pouquinho de como foi tudo isso. No dia 9 de junho, meu esposo começou a ter os primeiros sintomas. Até então, a gente ouvia muito se dizer sobre o Covid. Nós tínhamos passado a quarentena como todo mundo, em isolamento. Mas assim, eu tenho uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante, diagnosticada há 3 anos. E nós sabíamos que a minha saúde, devido à minha imunidade, né, não era bom ficar exposta. Só que o meu esposo saía todos os dias para trazer os mantimentos para casa, para fazer visita, para trabalhar. E daí no dia 9 ele começou a ter os primeiros sintomas da Covid-19. No começo, eu levei muito assim, eu banalizei de certa forma esse vírus. E no dia 11, eu comecei a apresentar os primeiros sintomas. Fui ao hospital. No primeiro momento, o médico relatou que achava que era uma simples alergia, passou um antialérgico e me mandou para casa. Nesse dia, eu estava me sentindo um pouco cansada, tinha coriza, né, que era dos sintomas. Também estava assim, com uma tosse seca e um pouco de irritação na garganta. Retornei do hospital para minha casa e 11 dias depois, no dia 22, eu fiquei sabendo que estava tendo, ainda era atendimento dos postos, o exame rápido, o teste rápido para Covid. Meu esposo, pastor Anderson, levantou de manhã, foi fazer o café, coar o café e não sentiu o cheiro do café. Um dos sintomas assim mais gritantes dessa doença, que chama mais atenção, é a perca mesmo do olfato, muitas vezes do paladar também. E daí ele ligou para um enfermeiro amigo e relatou o que estava acontecendo, e o enfermeiro orientou que imediatamente fosse para o posto de saúde. Só que como ele não lembrava exatamente da data, de quando ele tinha começado, e eu tinha a data certa, o enfermeiro pediu para que eu fosse também e eu fizesse o teste. Fiz o teste rápido, achando que era praticamente impossível que eu tivesse, porque até a gente sentir os primeiros sintomas, a gente não faz ideia nenhuma de que possa acontecer dentro do nosso lar. E a partir do momento que eu fiz o teste, na hora, já apresentou que eu estava com o Covid. A partir deste momento, a gente é orientado, né, pelo médico, ele passa a receita, ele preenche, né, uma folha dizendo que nós fomos diagnosticados e nos manda para a farmácia para pegar a medicação, que é a orientação da saúde. E eu peguei o coquetel, né, as medicações que eles dão para o tratamento. E eu liguei para o meu esposo e disse: olha, deu positivo, né, e eu vou para a farmácia. Vim para casa, comecei o tratamento, isso 11 dias depois de eu ter tido os primeiros sintomas. 2 dias depois, eu só vinha piorando, mesmo tomando a medicação, eu só vinha piorando. Depois de algum tempo, né, já que eu tinha saído da UTI Covid, eu recebi uma informação de um médico que existe uma pneumonia, que ela é uma pneumonia silenciosa que a Covid produz. Até então, nós não tínhamos nenhuma ciência disso. E eu vinha me sentindo cansada, tendo tosse, e assim, a coisa só ia piorando. Eu notava que as pessoas na minha casa estavam melhorando e eu não, eu só vinha me prostrando. Não tinha mais fome e ficava o tempo inteiro deitada, tossia bastante e com muita canseira para respirar. No dia 29,
eu retorno ao hospital dessa vez para levar minha filha, acompanhando meu esposo, que também ia fazer o teste do Covid, ia fazer uma... Na verdade, o médico com o qual ele tinha passado tinha pedido um raio-x de tórax, um raio-x de pulmão, e ele ia fazer esse exame e a minha filha o teste do Covid. Só que no estacionamento eu comecei a sentir uma sensação de desmaio e me preocupei de estar lá com ela no carro enquanto meu esposo estava lá dentro da tenda do Covid para fazer o raio-x. E liguei para os meus irmãos, relatando para eles que eu não estava bem. Então eu tinha ido ao hospital não para um atendimento, eu tinha ido para acompanhar quem ia ser atendido. E eu tenho uma filha chamada Liriá, ela com 11 anos, e ela ia fazer o teste, principalmente porque ela estava com todos os sintomas também da Covid para começar o tratamento dela. E no momento ali, eu liguei para os meus irmãos, não deu tempo deles chegarem, eu não vi eles, não deu tempo porque eu arruinei muito depressa. E naquele momento, meu esposo tinha ido para buscar a Liriá, para entrar também na tenda, relatei para ele que eu não estava bem. Ele me levou para dentro da tenda, aí colocou o oxímetro no meu dedo. Creio eu que a minha oxigenação já estava muito baixa, porque eu estava com uma sensação muito grande de que eu ia desmaiar. Me levaram para dentro da sala de emergência, colocaram um catéter, que é o catéter de alívio, né, com oxigênio. E o médico pediu imediatamente um raio-x, isso no dia 29 de junho. Foi feito o raio-x e a última coisa que eu ouvi no dia 29 de junho foi o médico dizendo que precisava me entubar naquele momento, que eu estava em estado grave. Na verdade, o doutor da unidade de atendimento da minha cidade, ele teve que me entubar, não pôde esperar para ir para o UTI Covid, né? Ele fez todo o procedimento. Eu comecei a tomar hidrocloroquina ainda aqui na minha cidade. Então ele deu início ao tratamento, isso por volta já de meio-dia. E na verdade, naquele momento que ele falou, é a última coisa que eu ouvi, provavelmente ele induziu já um coma, né, para que ele pudesse tratar meu pulmão. E daí, às 4h33 da tarde, eu dei entrada na UTI Covid do Hospital Metropolitano de Sarandi. E o boletim médico era que eu estava em estado grave. Meus pulmões estavam totalmente comprometidos e a minha situação era crítica. E ali começou, na verdade, a minha corrida pela vida, né? Eu fiquei em coma, induzido 4 dias pelas medicações para que eles pudessem tratar o meu pulmão. E durante esses 4 dias eu tive vários outros comprometimentos, porque e está sendo amplamente noticiado que na UTI Covid, né, eles vão descobrindo que o paciente ele começa com um quadro de pneumonia, né, um comprometimento dos pulmões, mas não fica só nisso. E realmente o meu estado era grave por causa dos outros comprometimentos também, porque eu tive comprometimento no coração, no cérebro, nos rins e toda essa situação dos órgãos também. Então 4 dias foi em coma induzido e quando eles suspenderam a medicação, eu tive uma outra complicação, eu não voltava mais do estado de coma. Fiquei mais 4 dias, né, eles tentando, esperando para que eu voltasse, para que eu acordasse, para que eles pudessem desentubar e começar todo um outro processo. Eu fiquei inteiramente ligada nas máquinas, sobrevivendo, na verdade, pelos aparelhos. E durante esse tempo, não me recordo de nada, né? Última coisa, como eu disse, que eu me recordo é da última frase do doutor. Isso 8 dias depois, eu acordo de um estado de delírio, né? E tive a chamada delírio que eles falam, que acontece na UTI Covid,
E eu passei por esse processo também de delírio lá dentro. E eu acordo e vocês podem imaginar o meu estado, né? De acordar toda ligada nos aparelhos, naquela situação, né? E não me recordando de nada, num local que eu não conhecia ninguém. Esse processo de acordar, né? Ser desentubada, 8 dias depois. E nesse processo eu me recordo que eu acordei e eu passei por um momento assim de choque. Chorava muito. Eles tentaram me explicar onde eu estava, porque eu estava ali, mas no meu processo de delírio, né, eu acordei acreditando que a minha família não tinha sobrevivido e no meu processo de delírio, os meus filhos tinham morrido, meu esposo tinha sofrido um grave acidente. E dentro dessa situação toda, eu vejo que o inimigo ele usa desse momento. É triste, porque eu vi outros pacientes passando por isso também. Depois que eu acordei, eu acompanhei o processo com outros pacientes, né, que da sua cama você vê. E essa situação de delírio é como se o inimigo aproveitasse mesmo daquela situação. E as pessoas começam a vivenciar coisas que seriam terríveis para elas. E no meu processo, terrível para mim seria perder minha família. E foi esse o sentimento. E a doutora veio e me falou que estava todo mundo bem, que o meu esposo ligava todos os dias para saber do meu estado clínico. E para mim não, aquele momento não era dessa forma. E eu passei por uma outra situação de ser usada dentro da UTI Covid. E foi uma coisa assim muito bacana, assim, eu falo hoje, muito legal, né, que o senhor me usou lá dentro para falar com uma funcionária, estava trabalhando no dia, e o senhor me usou para uma situação que só ela sabia o que era que tinha acontecido. Ela tinha perdido uma filha e ela questionava muito o Senhor. E eu não a conhecia e no momento o Senhor me usou para falar com ela, que ela um dia encontraria com essa filha. E depois que eu fui usada pelo Senhor para falar com essa zeladora, eu apaguei novamente. E no momento que eu acordei, aí eu acordei já sem memória. E foi um momento assim que confundiu os médicos, porque eu não me recordava quem eu era, não eu me recordava que era esposa de um pastor, nem que tinha filhos, nem nada. E diante dessa situação, era como se eu tivesse em depressão, porque eu não aceitava daí a medicação, eu não aceitava o tratamento, não me alimentava e nem lutava para viver. E isso complicou muito o meu quadro clínico. Até me levaram para fazer tomografia, porque achavam que tinha dado algum problema cerebral, né, nessa situação toda. Ligaram para o meu esposo perguntando se eu tinha algum problema neurológico. Tamanho foi como eles ficaram espantados com aquilo. E durante essa situação, meu quadro agravou muito, muito mesmo. Eles ligaram contando para o meu esposo, né? Meu coração estava muito inchado e a minha situação não era boa e não melhorava. Mas o Senhor que sabe de todas as coisas, que entende todas as coisas, Ele ouvia as pessoas clamando pela minha vida, que tinha muitas pessoas. Eu não sabia, mas tinha muita gente clamando para que eu voltasse da situação que eu estava passando dentro da UTI. Lá é um local que você se sente muito só. Não tem janelas para você olhar para fora, então você não sabe se é dia ou noite, se as pessoas estão sabendo o que está acontecendo com você ou não. Você não tem essas informações. Por isso é tão difícil ficar naquele local. E nesse momento eu tive o encontro com o Senhor. Foi um momento meu e Deus. Eu não conseguia respirar e eu fiquei muito atordoada com tudo aquilo. E eu sentia o espírito de morte naquele lugar. E eu falava para o Senhor
que se o Senhor não tivesse mais nada com a minha vida, né? Então Ele podia deixar que tocasse, mas se o Senhor ainda tinha algo ainda a ser realizado através da minha vida, que então Ele repreendesse aquele espírito de morte que estava ali. E eu falava para o Senhor que eu estava com muita dificuldade de respirar. E o Senhor me fez, me lembrou do Salmo 23 e do Salmo 40. E ficou muito frisado na minha mente a passagem que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E ali Deus ministrou ao meu coração, que eu cantei e preguei muitas vezes sobre confiar em Deus, sobre viver uma vida de testemunho, pagar o preço, né? Mas o Senhor me questionou se realmente eu estava disposta a ser um testemunho vivo do agir de Deus. E o Senhor me fez recordar de tudo isso e me trouxe à memória, né? Por muitas vezes eu tocar nesse assunto. E eu comecei a chorar e comecei a dizer para o Senhor que realmente, né? Eu não entendi até então o que era realmente passar pelo vale da sombra da morte, ser testemunha viva daquilo que o Senhor podia fazer. No momento que eu acordei, eu tinha passado por um período de sono. No momento que eu acordo, vinha um enfermeiro que sempre cuidava de mim, me dava banho. E ele vinha, um rapaz novo, vinha cantarolando um hino, um pedaço de um hino. E ele tinha vindo para cuidar de mim e observar algumas medicações. E neste mesmo momento, a mesma zeladora, que outrora Deus tinha me usado para falar com ela, que depois ela relatou para mim, agora ela vinha de novo limpando, né, a UTI, porque lá é limpo o tempo inteiro. E aquele dia era o dia dela. E ela vinha limpando a UTI. Quando ela chega na minha cama, e dá certo também, aquele enfermeiro estava lá, eles começam a sentir a presença de Deus onde eu estava. E um comentou com o outro: você está sentindo o que eu estou sentindo? E eles olhavam assim e falavam assim: nossa, estou me arrepiando, estou sentindo a presença de Deus. E o enfermeiro pegou e eu peguei e falei para ele assim: continua cantando, estou sentindo paz enquanto você canta. E eu estava assim, muito angustiada de estar naquele lugar. Já era o 12º dia que eu estava ali, né? E eu estava muito angustiada. E ele continuou cantarolando e de repente Deus toma aquela mulher de uma maneira linda, sobrenatural naquele lugar. E ela começa a falar em línguas e Deus usa ela para me dizer que até a partir daquele momento Deus estava acessando tudo aquilo que eu vinha passando durante todos aqueles dias. Todo aquele momento de sofrimento que eu estava passando naquele lugar. Me sentindo sozinha, sem notícias e sem memória, sem nada. E no momento que ela faz assim com a mão e que ela abre a mão novamente, eu me lembro, o Senhor traz a minha memória de volta. E eu me recordo de quem eu era. Que eu era a tia Rô do Parque São Jorge, como eu sou conhecida e chamado carinhosamente por muita gente. E eu me recordo daí de que hino que ele estava cantando. E ele estava cantando com muito louvor da Cassiane. E eu continuo cantando ainda muito com dificuldade o restante do hino que ele estava cantando. E daí ele olha assim para mim e fala assim: nossa, você se lembra desse hino, então você lembrou de quem você é. E daí eu relato para ele quem eu sou, né? E ele rapidamente procura nas redes sociais e acha ali, né, meu Facebook, eu dou o número do meu WhatsApp e ele liga. E naquele momento antes estava numa aflição muito grande, era um sábado, e eles estavam limpando aqui, cuidando das coisas, e de repente ele ouve meu áudio. Depois, desculpa a emoção, depois de 13 dias sem me ouvir: eu amo vocês, minha família.
amo, viu? E logo a gente vai estar todo mundo cantando para Jesus, pregando para Jesus. Um pregador aqui que é só benção. E foi na onde assim o nosso coração aqui em casa se encheu de esperança pelo fato de saber que ela tinha saído do coma. Então ali para nós, a nossa esperança ela se renovou, porque a gente viu naquele momento uma luz no fundo do túnel, porque até o momento a gente não, as nossas esperanças elas estavam se esvaindo, porque verdadeiramente as notícias que chegavam eram terríveis. As notícias que chegavam, o caso dela é grave, é gravíssimo. Cada dia a gente descobria que ela estava com... tinham descobrido outra situação, tinham descobrido que ela estava com problema no coração. Chegaram a dizer que... chegaram a pensar os médicos que ela tinha algum problema cerebral, porque não voltava. Então nesse dia, foi um dia onde as nossas esperanças se renovaram quando ela tinha saído do coma. Né? E ali começou a minha recuperação. Os médicos vinham e comendavam com o outro na passagem de plantão. Não sei o que aconteceu com essa menina. De repente ela recobra a consciência, está comendo, né? Está aceitando o tratamento. Nós já desamarramos ela. Ela está aceitando o tratamento. E 4 dias depois eu estou fora, naquele lugar, para a honra e glória do Senhor. Houve relato dos enfermeiros dizendo que tinha certeza que eu não voltava devido ao meu estado crítico. Mas deu tudo certo, porque o Senhor estava lá naquele lugar. O Covid não é simplesmente uma gripinha. Pode ser que alguns apresentem assintomático, como meu filho, que não teve sintomas. Mas também pode ser que apresente da forma mais terrível, como foi a minha situação. Essa doença é real, ela ainda está em eminência e muitos têm levado na brincadeira, né? E não basta só você sobreviver à UTI Covid, tem as sequelas de tudo isso, a qual eu estou em tratamento já faz... Eu saí no mês de julho, no dia 16 de julho, eu saí do hospital, mas até hoje eu estou tratando. Eu saí de lá com uma paralisia, eu saí de lá com uma neuropatia periférica, né? Ou seja, tem situações nas minhas pernas que eu não sinto, tem partes das minhas pernas que eu ainda não sinto. E toda a situação que envolve uma UTI, o paciente que sai da UTI. Eu saí sem andar, né, sem movimento, saí passando pelo processo da cadeira de rodas, passei pelo processo do andador, né, e agora, graças a Deus, depois de muita fisioterapia, eu estou caminhando novamente. E ainda estou em processo de tratamento, os médicos ainda tentando diagnosticar o que tanto o Covid afetou na minha vida, na minha saúde. Então eu passo por médicos a semana toda, faço fono, minha voz ainda não voltou, eles calculam que vai uns 6 meses para ela ficar no modo como era antes, que eu cantava, pregava. E toda essa situação, né, nós passamos, muito dolorosa, essa situação do pós-Covid. Muitas sequelas que a gente ainda vem descobrindo e vem tratando. Esse ano, até esse presente momento, nós já perdemos vários companheiros de ministério por esse Brasil afora, pelo mundo afora, que foram acometidos por esse vírus, e esse vírus ceifou a vida dessas pessoas. Então, vale a pena você, na sua igreja, você pastor, você que é um ministro religioso, tome os devidos cuidados com álcool, com máscara, ali com um medidor com um medidor ali de febre. Vale a pena, faça isso. E eu quero agradecer muito ao Senhor e agradecer as orações das pessoas que eu conheço e das pessoas que eu sei que orou e que eu não conheço, né? Mas que ficaram sabendo do meu caso e oraram agradecendo a Deus, né? Depois dessa situação, oraram agradecendo por eu ter voltado. Então, assim, levem muito a sério, continuem com todos os procedimentos, se cuidando,
né? Levando a situação para um patamar que não é brincadeira. Gente, essa é minha mãe. Ficou na UTI 2 semanas e internada quase mais uma. Ela merece.